Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está nesse lugar, amém? Bora para a aula? Pega um lápis, uma caneta e vamos entrar nesse ambiente espiritual que o Senhor vai formar aqui. Tem uma frase de John Wesley que para mim é a espinha dorsal do entendimento de finanças. Ele fala assim, ó, tá lá na minha sala. Ganhe o máximo que você puder, guarde o máximo que você puder, mas dê o máximo que você puder. Amém? E eu quero abrir esse entendimento. Esse entendimento não foi ele quem fez, esse entendimento ele viu na palavra de Deus. E eu quero começar a trabalhar aqui, eu vou tentar de forma sintetizada, fazer uma aula a qual eu posso colocar a tua mente no lugar correto das finanças. Amém? Pastor, da onde vem a transformação financeira? Vem do céu. Amém? É Ele quem faz do pó o príncipe. Quando Deus abre a porta, irmão, acontece. Quando Deus fecha, não acontece. O Senhor é que tem todo o poder na mão dele. Então, pastor, quer dizer que Deus, Ele não quer fazer? Não. Quer dizer que eu não dou a resposta para Ele poder fazer. Eu que não dou a resposta muitas vezes para Deus poder concluir a obra dele sobre a minha vida. E essa noite eu quero trabalhar isso contigo. Amém? O primeiro tópico que eu quero falar é sobre conceitos errados. Então, quando fala de finança, existem dois extremos que geralmente está ativo. O voto franciscano, que todo crente não pode ter dinheiro, todo crente tem que ser pobre. Tu quer ser missionário, tu tem que ser pobre, miserável. Tu não pode comer bem, morar bem, ter um bom carro, ter uma boa roupa. Existe esse conceito no meio da igreja. Quando muitas pessoas vê um cristão com um bom carro, não, esse daí está roubando a igreja, esse missionário. Então existe aquela ideia do voto franciscano que você não pode ter dinheiro. E por outro lado, tem a teologia da prosperidade. Igrejas abertas não para adorar o Senhor, mas para adorar o bezerro de ouro achando que é o Senhor. Na verdade, as pessoas acham que Deus é o bezerro de ouro, porque elas entendem que Deus é só Deus quando abre as portas para comprar uma casa nova, ou financiar um carro, ou dar um emprego. Geralmente são as pessoas que colocam atrás do carro assim, ó, esse carro foi Deus quem me deu, mas parcelou em 60 vezes e está devendo todo mundo. Mas foi Deus quem deu. Não é assim que funciona. Porque Deus, ele não tem a ver com o dinheiro, ele está muito acima do dinheiro, amém? Nós temos que entender o dinheiro na palavra de Deus. Então existe um extremo que diz assim, ó, se o pastor não tem uma SW4, uma caminhonete, o pastor não é crente, porque ele não é abençoado. Pastor abençoado tem que ter carrão. E se eu não quiser ter um carrão? Eu quiser guardar o dinheiro? Só que existe um conceito que pastor que é abençoado tem que ter um carrão. Só que também é mentira. Existem duas mentiras. A que a gente tem que ter muito dinheiro para ser abençoado. E existe uma outra mentira que você não pode ter dinheiro enquanto você é crente, que não coaduna o dinheiro e cristianismo. E ambas são mentirosas. Então hoje, eu quero trazer para você uma compreensão de que tu não pode tentar. Muitas vezes, todos aqui dentro que eu conversei, a grande maioria, se não todos, tentaram colocar a realidade financeira dentro do seu tipo de vida. Então, dentro da sua vida, a pessoa pega conselhos para tentar consertar a vida, mas não funciona. Porque Deus, tu não pode partir de uma vida, de algo que está em funcionamento para definir o certo. Porque quando você está fora de Deus, você está errado. Porque Deus é a sabedoria, Deus é a verdade, Deus é a justiça, Deus é a bondade, Deus é o que é certo. Então, você nunca pode partir de algo que deu errado. Por que tem pessoas que acham que o casamento não dá certo? Porque vieram de um casamento frustrado. Só que tu não pode partir de um casamento frustrado para definir um casamento que vai dar certo. Não, o casamento dá certo, ponto final. Já teve pessoa que eu aconselhei sobre casamento que foi engraçado. Falei assim, você tem que casar, não vou falar quem é, uma pessoa da minha família para não expor. Tem que casar, não, o casamento não dá certo. Porque tinha sido frustrado. Hoje está casada. Nossa, casamento é tão bom. Porque agora viu que casamento é bom, porque está alinhado com o coração. Tu não pode partir da tua má experiência, da tua frustração para definir o que é certo, amém?
Tem pessoas hoje que se vê o armário da cozinha esvaziando, entra em desespero, se sente fracassado. Por quê? Porque quando era pequeno passou fome. E agora toda vez que vê que não tem tudo o que queria, acha que é um fracassado, porque ele parte da falta para definir a abundância. Tu não pode partir dos sentimentos que deram errado. Tu tem que partir daquilo que é certo. Amém? A palavra de Deus, ela dá a dinâmica correta. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Veja bem, eu estou quebrando a ideia de conceitos errados aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele é origem. Tudo vem dele. Você quer saber como faz a tua vida financeira funcionar? De verdade? Não estuda a revista Forbes. Estuda a palavra de Deus. E depois de estudar a palavra de Deus, leia a revista Forbes. Amém? Por quê? Porque o princípio da verdadeira prosperidade só pode ter nas mãos daquele que criou a terra. Jesus fala assim, ó, eu sou a verdade. Em Atos 17, 28, os apóstolos falam assim, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Em João 5,39 diz assim, as escrituras testificam de mim, disse Jesus. Então, para você compreender a dinâmica correta, você precisa partir da verdade. E tudo que sai da boca do Senhor é verdade, amém? Por isso que quando eu aconselho vocês, eu aconselho com tanto vigor, porque eu sei que o que está aqui é imutável, amém? Agora, qual que é a importância desse assunto na Bíblia? 2.350 vezes, 2.350 versículos falam de dinheiro. Quase metade das parábolas de Jesus falam sobre finanças. Deus deixou claro que o competidor de Deus na terra é o dinheiro. Ele fala, ninguém poderá servir a dois senhores, ou amará mais a Deus ou ao dinheiro. A Bíblia diz que o dinheiro é a causa de muitos se desviarem da fé, e que a raiz de todo o mal vem pelo amor ao dinheiro. Então nós temos que, como crente, ter domínio sobre o dinheiro, amém? Não só como ganhar, mas como guardar. Não só como guardar, mas como gastar. Porque nós temos que saber ganhar, nós temos que saber guardar e nós temos que saber gastar. Então o dinheiro na palavra de Deus é muito forte. Agora, qual que é o segredo, pastor? Posicionamento. Você pode estudar a vida de qualquer homem que é bem sucedido. Se ele não roubou, ele se posicionou, se disciplinou, buscou conhecimento, sabedoria e avançou, até que conquistou. Pega a história do Silvio Santos, vendia picolé, aliás, camelô, né? Picolé, camelô, vendia. Tá lá, tudo na rua. Posição. Não é sorte, é posicionamento. Jesus não foi bem sucedido por sorte, Jesus foi bem sucedido porque se posicionou. Amém? O Daniel não é fortinho como ele é por sorte, ele fez academia. O Roberto fez mais. É mais tempo. Ah, defesa. O Daniel arrumou uma advogada, gente. Eita glória. É desse jeito mesmo que tem que ser. É isso que eu estou falando. A mulher sábia bota o namorado ou o noivo assentado com os príncipes. Amém? Levítico 26, 3, 7. Bota ali na tela, Levíticos 26, 3, 7. Anotem isso, irmãos. Isso eu vou carregar até a eternidade. Tem pastor que fica bravo comigo, porque eu falo que todo mundo tem que ser próspero. Ah, estás na teologia de prosperidade. Eu falei, não, eu estou lá em Levítico 26, 3. Abre tua Bíblia que eu vou te mostrar. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e cumprires, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará o seu produto, as árvores do campo darão os seus frutos, a debulha vos continuará até a vindima até a semeadura, comereis o vosso pão até fartar, habitareis seguros na terra, também darei paz na terra, e vos deitareis e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e eles cairão à espada diante de vós. Amém?
Ó, farei sumir da tua terra os animais nocivos. Lá em casa eu dou um banho de coutrinho ao redor da casa, irmãos. Tem uma aranha que entra lá. Nem barata entra mais. Porque é a bênção do Senhor, amém? Presta atenção. Se guardares, se andares, se guardares aquilo que eu vos digo, ouvir, guardar e cumprir. Posicionamento. Eu como o melhor dessa terra. Sabe quem come a picanha que o meu sogro faz, amém? Ou o colchão mole que ele faz virar picanha também. Ele dá um jeito de botar um barbecue lá, o negócio fica bom. Bom, o pão também. Aí o dinheiro ficou um pouco mais escasso, e Deus falou, não, eu disse que tu ia comer o melhor dessa terra. Comprou trigo e fez pão, irmãos. Mas não é um pão normal, é um pão com queijo, é um pão com doce de leite, é um pão com, sabe, aquele pão que faz tu querer engordar. E tu sabe que tu não pode comer, mas, sabe, né, aquela luta. O Jonathan nem pode ir lá em casa quando acontece isso, ele tem que perder a barriguinha. Aleluia. Irmã... Meu Deus, a mulherada está aqui, está hoje, hein? O que está acontecendo com essa mulherada? Amém, disse a Mari. Glória a Deus, está ligado na terra. Irmãos, ouvir, presta atenção. Vocês já viram a placa do banheiro? Quando vocês vão num lugar, tem a placa geralmente azul e a placa rosa, ou do menino e da menina. Ouvir é ver. Você tem que ver a placa. Primeiro tu viu que uma é rosa e outra é azul. E depois tu tem que guardar, tu tem que acreditar naquilo. Não, o azul é de menino e a rosa ali simboliza a menina. Eu vou ir então ou na rosa ou na azul. Pronto. E depois você tem que cumprir o mandamento. O que é cumprir? Entra na porta certa. Porque se você entendeu que o azul é de homem, que você deveria entrar no azul, mas tu entrou no rosa, você vai fazer errado, vai dar errado, não vai? Então você tem que ver, entender, acreditar, guardar e cumprir. Então tem pessoas que lê a Bíblia e vê, mas não acredita, não guarda e não cumpre. E tem pessoas que tentam cumprir, só que elas não vê da forma correta. Então o segredo da prosperidade está em você ver a sabedoria, guardar a sabedoria e cumprir a sabedoria. Aí, a promessa do Senhor diz que tu vai comer o melhor dessa terra, o que tu botar a mão vai prosperar, as coisas vão funcionar. Sabe, irmãos, eu tenho muitos testemunhos, incontáveis testemunhos de coisas que eu botei a mão e voltou a funcionar. Teve um dia que eu tinha um Clio 2002 que foi uma bênção na minha vida, de verdade, por mais que era Renault, mas foi uma bênção. Eu fui para a praia, na casa da minha mãe, a visitar minha mãe lá, e no meio do caminho ali, perto do posto, que tem a churrascaria Estrela ali, começou a falhar o carro. E ele não andava mais de 10 por hora. Sábado, meio-dia, tudo estava fechando. Aí, eu cheguei no posto, estacionei o carro, o cara tinha uma oficina, ele falou, olha, eu já estou fechando, mas eu vou passar a maquininha ali para ti. Passou. Ele falou, ó, o que está de problema aqui, eu não sei se era borboleta, cebolinha, o que era, eu acho que era borboleta. Era um negócio lá que estava com um problema, que tinha a ver com a parte eletrônica e injeção lá e tal. Aí ele falou, mas não tem o que eu fazer. Tu vai ter que deixar o carro aqui ou chamar um guincho. Eu falei, oh meu Deus, que problema. Eu falei, só um pouquinho, querido. Aí ele ficou lá dentro do carro, tirou a maquininha. Aí eu fui lá, botei a mão em cima do motor. Eu falei, Senhor, arruma esse carro hoje, Senhor. Manda um anjo, arruma esse carro hoje para mim. Eu preciso desse carro, eu vou perder muito tempo. Eu quero lá visitar a mãe, passar um tempo com ela. Orei a Deus assim. Aí eu falei para o cara ali, só bate, dele fechei o capô. Aí eu falei assim, ó, só bate mais uma vez para mim que eu acredito que vai pegar. Ele bateu, irmão, ligou o carro. E foi consertado. Até hoje, não sei onde é que esse Clio está, mas eu acredito que não deu mais problema, porque nunca mais eu fui para Minas Gerais com ele, voltei, nunca mais tinha dado problema. Amém? Tirando outras coisas que eu coloco a mão que parecia que não, isso não vai mais funcionar. E bota a mão, funciona. Porque existe uma bênção, irmãos, de quem vive na presença do Senhor, que as coisas destravam. As vidas destravam, as administrações destravam, as empresas destravam, as coisas acontecem. É a bênção do Senhor. Amém? Agora, a promessa vem. A promessa começa na casa e termina dizendo assim, ó: perseguirei os vossos inimigos. Ela começa na casa e termina na nação. A Bíblia diz que a prosperidade de um homem, ela começa como uma luz, que ela vai aumentando.
a justiça de um homem começa com uma luz que vai aumentando até se tornar dia, a tua prosperidade ela nunca pode parar. Tu tem que ser tão próspero que tu começa na tua casa e tu termina representando a tua nação. Meu Deus, pastor, o que tu está falando? Isso é loucura? Não, não é. Quando alguém pensar num professor de línguas, eles têm que lembrar do teu nome. Quando alguém pensar num pastor, ele tem que lembrar do teu nome. Quando alguém pensar num soldador, tem que lembrar do Wander. Por quê? Porque nós fomos colocados para ser prósperos na nação. Eu alcançarei aqueles que se levantaram contra a tua nação. Isso talvez acontece de forma no corpo, na empresa, alguma coisa vai acontecer, mas Deus vai te exaltar de alguma forma, que você vai representar a tua nação, o Brasil, em algum lugar, mas tu vai, porque está aqui, é promessa, amém? Agora pastor, eu quero fazer isso, eu estou observando e eu começo a mudar, mas parece que não aconteceu, não foi que nem comunique que foi 24 horas, o que geralmente acontece rápido, porque quando Jesus chegou, presta atenção como funciona o reino, quando ele chegou para aquele que subiu na árvore, o Zaqueu, quando ele chegou para o Zaqueu falou assim, Senhor, eu me arrependo de tudo, e tudo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus esperou ele devolver? Não, mas Jesus falou assim, ó, hoje entrou salvação na tua casa, porque quando tu se posiciona, Deus abre os céus. Por isso que eu falo muito de casamento, o pessoal fala, pastor, não tem como casar, eu falo, se posiciona e marca a data, e segue os caminhos do Senhor em cada aspecto, Deus abre o céu. Pode ver, está aqui, ó, a gente tem um monte de testemunho aqui. Pode pegar todo mundo que casou aqui na cor, todo mundo foi assim, ninguém sabe explicar, mas aconteceu. Amém? Por quê? Porque Deus julga dessa forma. Quando Ele vê o teu coração, Ele te coloca no lugar que Ele quer, e rasga os céus, e os anjos trabalham a teu favor. Então, quando tu te posiciona, o processo começa. Mas, o que tu plantou, tu vai colher. Ele vai te ajudar nessa colheita, mas tu vai colher. Porque a graça não anula a consequência do pecado. Ela te ajuda a sair dela. Amém? Ela te ajuda a sair dela. Então, Jesus falou, tudo tem um processo. Tem o grão, a espiga, e a espiga cheia do grão. Então, tu começa a se posicionar financeiramente, e tu vai dando um passo por vez. Tu começa com o grão, sementinha. Daqui a pouco tu vê que na tua vida já tem uma espiga. Pô, eu já estou melhorando. Daqui a pouco a espiga está cheia de grão, já está ajudando todo mundo. Amém? Porque é processual. Não fica agoniado. O importante é você se alinhar com os fundamentos corretos. E você vai prosperar. Glória a Deus. Agora, qual que é o segredo para dar certo, pastor? Um dos segredos. João 8, 31, 32. Permaneceis na verdade, a verdade vos libertará. Não adianta saber, não adianta praticar, permanece. Permanece até que a chave vire, amém? Até que o Senhor venha e faça. Os Estados Unidos, irmãos, não é a nação mais poderosa da terra, uma das nações mais poderosas da terra, do dia para a noite. São centenas de anos construindo, debaixo dos princípios corretos. Tanto é que a base da Constituição dos Estados Unidos é a Bíblia, amém? A China não é tão miserável em diversos lugares do dia para a noite, eles construíram a miséria. Ah, pastor, mas eu nasci na China, como Deus é injusto. Não, Deus não é injusto, querido. Deus te colocou na China para você poder mudar aquela nação, amém? Deus te colocou nos Estados Unidos para você poder também mudar aquela nação. Deus te colocou no Brasil para você mudar o Brasil. Não, pastor, isso não tem base bíblica. Tem, irmãos, tem. Porque Isaac, ele era filho da promessa, mas ele ia para o deserto. Aonde ninguém conseguia fazer florescer, Isaac fazia. Amém? Deus chamou Isaac, Deus chamou José para fazer florescer onde não florescia. Agora, da onde vem a mudança? De Deus. Amém? Salmo 113, 7. Ele levanta do pó o necessitado e do lixo levanta o pobre, para fazê-los se assentar com o príncipe do seu povo. Está vendo, Deolindo? Ele está te levantando para se assentar com o príncipe. Escreve o que eu estou te falando. Ele levanta aquele que está no lixo. Lixo, a Bíblia fala lixo. Para se assentar com os príncipes. É Ele quem faz. Amém? Glória a Deus. Agora, como que acontece a mudança?
Provérbios 23, 7. Anota aí. Porque como imaginou no seu coração, assim o homem é. Toda mudança começa aqui, ó, na mente. O Espírito Santo começa a mover a tua mente, depois ele converte o teu coração e depois ele muda tudo ao seu redor. Gênesis 26, 12 e 13. Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes. E o Senhor o abençoou. E ele se engrandeceu tanto e cresceu até ser muito grande. E Abimeleque disse a Isaque: sai daqui, pois tu está muito mais poderoso do que nós. Amém? Essa é a história do crente, irmãos. Vocês vão ver, já tem gente perseguindo a gente como igreja, a gente não é nem tão grande. Por quê? Porque quem começa a subir em sabedoria, começa a incomodar os injustos. Abimeleque falou: sai daqui, Isaque, tu está crescendo muito. Uma terra que ninguém acreditava, Isaque acreditou. Quem anda com Jesus é assim, pisa em lugares que ninguém floresceu e começa a florescer. E começa a mudar tudo ao seu redor. Amém? E sabe por que os homens ficam desesperados? Porque eles começam a ver que quem está abençoando a tua vida não é um pastor te dominando, é Deus. É isso que dá desespero, irmãos. Porque não é um pastor que te governa, não é um pastor que te amordaça, não é alguém que está tirando a tua lã. Tu começa a andar em liberdade. Em vez de tu ter pessoas te dominando, você não é mais dominado, você é cuidado. E agora tu começa a crescer. Essa é a unção do Senhor. E por isso muitos a rejeitam, porque o homem perde. Amém? Agora, pastor, Deus quer que a gente seja rico? Abre comigo Deuteronômio 30, 15 e 16. Vejam que hoje ponho diante de ti a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Deus colocou a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Colocou ou não colocou? Porque Deus é a essência do ser. Ele tem que te dar a opção. Ele tem que dar a opção de tu ser bom ou de tu ser ruim. Ele falou: está aqui, tu que escolhe. Eu não vou te fazer um robô. Tu que escolhe se tu quer ser bom. Eu boto aqui. Agora continuando. Hoje peço a vocês que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos. Guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida. Aumentarão em número. E o Senhor, o teu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para ela tomar posse. Amém? Irmãos, Deus quer que a gente seja pobre? Claro que não. Ele é rico, Ele é o Pai do ouro. Ele é o Criador de todas as coisas. E Ele tem o melhor para nós, amém? Agora, por que Deus não abre os céus? Porque a gente escolhe aquilo que não deveria escolher. Posicionamento. Tiago capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Uau! Deus está falando, o céu está fechado. Se tu está buscando por um motivo errado. Se tu buscar pelo motivo certo, o céu se abre. Eu já vi muita gente que o céu se abriu, mas depois se fechou porque se corrompeu. Mas se tu pedir e se alinhar com a palavra do Senhor, Ele vai te prosperar. É posicionamento. Tem pessoas, ponto G, que são tão pobres que só tem dinheiro. Isso também é uma verdade. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Se tu perder tua família para ganhar dinheiro, tu não é próspero. Tu só tem dinheiro. Se tu perder a presença de Deus ou a comunhão com os irmãos para ganhar dinheiro, tu não é próspero. Tu só tem dinheiro. Se você tem uma mansão, um carro de luxo, mas você viver numa solidão, sem propósito de vida, você é tão pobre que você só tem dinheiro. Por isso que um dia eu entendi, irmãos, e falei: eu não quero buscar o dinheiro. Eu quero ter dinheiro, mas não quero buscar o dinheiro. A minha busca não é pelo dinheiro, o dinheiro é consequência da minha busca, amém? Ele é consequência do nosso caminho. Agora, pastor, para que serve o dinheiro? 2 Coríntios 9, 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre
em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Por que Deus quer te dar dinheiro, irmão? Para tu abundar na boa obra do Senhor na terra. Deus quer te encher teu bolso de dinheiro. Eu quero ser cheio de dinheiro. Eu vou ser milionário um dia, porque os irmãos vão me enriquecer, amém? Eu estou produzindo vida nas almas, aleluia. Estou morrendo, mas vocês estão tendo vida. E vão patrocinar as obras que a gente botar a mão. Não para eu ter carro novo, não para eu ter casa nova, eu não quero isso. Eu quero ver órfãos sendo libertos, amém? Eu quero ver criança que não tem condição podendo estudar. Eu quero ver gente que não sabe inglês, saber de inglês. Gente que não sabe música, aprender a tocar música. Eu quero ver gente que não tem condição para viajar, indo para o Goiás comigo, amém? Para ser formado por missionário. Eu quero alcançar aquelas crianças lá nos confins da terra que ninguém dá valor, estão morrendo de fome e de verme. Nós vamos alcançar. Mas é para isso o dinheiro, irmão. Então, se você tem chamado empresário aqui dentro, que Deus te faça um milionário em nome de Jesus. Eu não aceito alguém que seja empresário só, não ser milionário. Eu não aceito. Porque se o teu chamado é para ser empresário, tu tem que... Se o chamado do Gelson é para ser empresário, tem que ter um container lá em casa. Eu entrego a casa para ele para botar um container lá. E eu vou embora. Porque depois ele vai me sustentar na outra casa. Aleluia. Irmãos, eu não aceito, como pastor. Se você tem chamado empresário, ora, porque Deus vai botar milhões na tua mão, amém? Agora, se você tem um chamado mais eclesiástico, no sentido de estar governando para levantar as almas, Deus vai te dar o suficiente para você poder fazer isso, amém? Também isso é uma verdade. Agora, H, quando honramos o Senhor, ativamos a mão dele e a vida dele sobre nós. Tem muitas pessoas, irmãos, que querem andar no sobrenatural, só que eles não se movem de forma sobrenatural e espiritual. Então, na palavra de Deus, a Bíblia fala sobre algumas questões muito espirituais com o dinheiro. Uma delas é dividir. Jesus está lá com uma multidão de 5.000 pessoas e ele fala assim, ó, estão com fome, temos que dar comida para esse povo. Aí chega um rapazinho, Tiago olha para um rapazinho e fala, olha, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Tiago ou André, eu não lembro, acho que foi André ou Tiago. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz que eles começam a dividir o que aquele rapazinho tinha. E eles alimentam uma multidão de 5.000 pessoas. O que a Bíblia nos revela aqui? Que Deus multiplica quem divide. Amém? Quem divide o que tem, Deus multiplica. Agora, presta atenção. Divide em propósito. Porque o pão e o peixe não foi dividido para qualquer um. Ele foi dividido para o mestre. Aquilo que tu divide tem que ter propósito. Talvez se eu der 100 reais hoje para o Deolindo, eu ajudo ele. Mas talvez se eu botar 10 mil na mão do Deolindo, eu acabo com ele. Não é, Deolindo? E ele sabe disso. Porque a nossa luta é violenta. Quem sabe se alguma pessoa botasse 10 milhões na minha mão, será que eu suportaria? Tudo que tu divide tem que ser para o mestre. Se tu parar de servir os propósitos dele, tu vai começar a servir os propósitos da terra. Deus multiplica nas mãos daquele que divide por propósito. Nós não fomos chamados para dar para todo mundo qualquer coisa. Nós fomos chamados para fazer a vontade do Senhor. Amém? Um dia uma mulher quebrou um vaso de alabastro nos pés de Jesus. E Judas, muito santo, Judas muito espiritual, por que vocês quebram o vaso aí? Tem muito pobre lá fora. Jesus fala, para com isso, Judas. Essa mulher quebrou esse vaso caro, de 1 ano de salário, mais de 10 mil reais, porque ela está me ungindo para a morte. Você vive para os pobres porque tu é assistencialista, tu não entende os propósitos de Deus. Quem entende os propósitos de Deus sabe que não é para todo mundo que deve dar, e não é para todo mundo que deve reter. Ele discerne o que o Pai está fazendo. Amém? Tudo o que tu tem que dividir com propósito. Jesus tem que te dizer o que tu faz com o teu dinheiro. É um princípio que está na Bíblia. Amém? É para uso do mestre. Agora a Bíblia fala de dízimo. Dízimo, a Bíblia diz que protege as tuas finanças. Quando você tira 10% de tudo que tu fatura, você ativa uma proteção. Quando você dizima, você se protege, você edifica o templo qual você está. O teu templo hoje sou eu.
Amém? Parece heresia, mas não é. 1 Coríntios 3 fala, somos o templo do Espírito. Posso te provar isso. Se eu fechar hoje esse lugar e alugar em outro lugar, vocês não vão comigo? Então não é esse lugar o templo, é eu. É relacionamento entre pai e filhos. Por isso que vocês dizimam na minha vida. Amém? Eu não sou hipócrita de falar que não. Vem para mim o dinheiro. Mas eu decido passar pelo crivo de todos os diretores da tesoureira e nem salário eu tiro daqui. Por quê? Porque eu entendo que o dízimo tem que voltar todo para cá. E como eu tenho as empresas, eu não preciso desse dinheiro por enquanto. Vamos reverter para potencializar aqui. Amém? Agora, a Bíblia fala sobre oferta. O dízimo está ligado com o sacerdócio de Melquisedeque, a obra de Deus na terra. A oferta está ligado com a generosidade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8, 9, que Deus ele multiplica a sementeira de quem semeia. Então a semente está ligado com a generosidade, a oferta mesmo. Quando a gente abre oferta e você vai lá e oferta 100, 200, 50, 10. Quando você oferta para uma obra, agora presta atenção no mistério. Se uma pregação dessa como finanças você oferta, você está fazendo com que essa pregação multiplique, para que continue essa obra. Então você multiplica a semente daquela que você semeou. Presta atenção nesse mistério, nós temos que entender isso. Quando você bota dinheiro numa semente, você multiplica ela. Se você vê lá um curso, como fazer cursos online, R$ 97,00, e você compra, você vai multiplicar aquele curso, porque ele vai continuar na rede vendendo. E aquela pessoa vai estudar um pouco mais para fazer um ainda melhor para poder vender de novo. Por quê? Porque tem gente que compra. Todo lugar que tu aplica o teu dinheiro, tu multiplica. Por isso que eu digo, vá nos comércios que são de pessoas abençoadas e lança a semente lá, compra. Quando eu quero que uma cidade seja próspera e eu paro numa padaria, passei numa cidade e parei, vou usar o banheiro. Eu não gosto de usar o banheiro, eu vou lá e compro um house, um café, um pão, alguma coisa, para abençoar aquele lugar, para multiplicar aquele lugar que me serviu. Por quê? Porque eu quero que aquele banheiro esteja lá para as outras pessoas usarem. Tu multiplica o lugar que tu investe, amém? Isso é semente. Agora, o que é primícia? A Bíblia também fala de primícia. A primícia, ela liga o extraordinário na tua vida, está ligado com a honra ao sacerdote. Está ligado, irmãos, com uma revelação do Evangelho que não é todo mundo que tem. É paternidade. É quando tu se sente parte da vida do teu pastor. A primícia está ligado com isso. É uma coisa íntima, é paternidade. Não é institucional, não tem a ver com a coa. É quando tu sente, o pastor é meu pai espiritual, ele caminha comigo e eu guardo a vida dele. Porque a primícia é para o sacerdote comer, o dízimo não. O dízimo é para sustentar o templo. A primícia é para que o sacerdote tenha comida na casa dele. Então existem mistérios na palavra de Deus que é muito interessante. Mas tu ativa o sobrenatural na tua vida. A palavra também fala sobre tzedaká. O que é tzedaká, pastor? Aquele que dá um copo de água para o sedento. Naquele dia, eu direi, entre benditos de meu Pai. Presta atenção. Aí eles perguntam, mas quando que eu te dei um copo de água? Quando que tu estavas nu e eu te vesti? Quando que tu estavas preso e eu te visitei? Aí Jesus fala, quando vocês fazerem para esses pequeninos necessitados, vocês poderão entrar no reino. Presta atenção. Quando você iguala a oportunidade, vou pegar o Deolindo como exemplo, tá, Deolindo? Você me deixa? Deolindo chegou aqui, não tinha celular. Os irmãos abençoaram, o Roberto ali abençoou, mandou uma oferta. Compramos o celular. O que a gente fez? Está lá na bolsa. Igualamos a oportunidade. O Deolindo não tinha emprego. Aí o Antônio viu lá, tinha um negócio que eu tinha que fazer, chamou o Deolindo, fizemos um crachá e tal, e tal, e tal. Igualamos a oportunidade. Nós estamos ajudando ele a ter a mesma condição que nós. Agora, ele vai dar resposta? Depende dele. A gente está dando a vara para pescar. Estamos ajudando a andar. Mas ele pode andar e fluir com a gente, ou ele pode cair. A decisão é dele. Tzedaká é isso. Tzedaká não é ajudar qualquer coisa. Tzedaká é você pegar pessoas que não têm a mesma condição que você e ajudar a tê-las. Por isso que a gente compra moto para quem não tem, carro para quem não tem. Por quê? Cara, eu tenho um carro, meu carro vale hoje uns 55 mil. Ou eu vendo ele para comprar 2 de 25,
Ou eu ajudo alguém a comprar um carro e uma moto que não tem. Porque eu quero igualar a oportunidade do meu irmão para que ele possa fluir como eu. Sedacá está ligado com isso. E isso atrai o reino. Vinde, benditos do meu Pai, entrai no reino. Espiritualmente, quando tu iguala a oportunidade, por que a nossa igreja é tão esquisita, irmãos? Para o pessoal lá fora. Porque eles acham, mas não é possível. Vocês dormem na casa do pastor como se fosse tua, vocês usam o carro do pastor como se fosse teu, vocês estão ali, parece que está todo mundo meio que ligado. Eu não sei quem que é patrão, quem que é sócio, quem que é pai, quem que é genro, quem que é filho, é tudo meio que igual. A Vitória, ela é no louvor, mas daí daqui a pouco está na casa do pastor, daqui a pouco está cuidando das crianças, daí o pastor chama de filha, só que ela está lá na empresa, a gente já não sabe mais se é funcionário, se é dona, e está tudo misturado, meu Deus do céu. Porque o coração é um só. É o reino de Deus. Não há grande, não há pequeno, é tudo igual. É um só. Isso é tzedakah, irmãos. É quando a gente entra nessa frequência. É muito doido. Quando eu entendi isso aqui, eu pirei, irmãos. Quando eu entendi que o mendigo, ele está muito mais perto socialmente de mim do que eu de Deus, eu falei, eu tenho que abraçar o mendigo e botar na minha casa. Porque ele está muito mais perto. A diferença minha do mendigo é incomparavelmente menor da minha diferença para Deus. Se o mendigo é fedido para mim, quanto mais fedido eu sou para Deus. E ele decidiu me abraçar e me amar. Isso é tzedakah. É lógico que se eu quiser ir embora, ele me larga. Porque ele não me força a ficar. Mas enquanto eu quiser, ele me abraça. Aleluia. Eu posso estar sujo. Isso é tzedakah. Amém? Vamos para frente, ponto I. Reprograme-se. Reposicione-se. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, 1, 2, vamos abrir. Romanos 12, 1, 2. Você está pegando as chaves aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu falei que ia ser corrido, amém? Mas eu quero te dar bastante coisa para tu pensar. Depois tu vê o vídeo e toma anotação. Crente que é crente anota, amém? Aleluia! Vocês têm que anotar. Quando o diabo vir falar besteira amanhã, fala, eu tenho anotado. Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora ele começa, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes na tua vida, você não está numa vontade ruim, você está até na boa. Mas Deus quer algo melhor, até chegar no perfeito. Irmãos, o maior problema de Jesus não foi ensinar quem não sabia. O maior problema de Jesus foi ensinar quem achava que sabia. Porque quando a pessoa acha que sabe, ela sentava na frente de Jesus, ele falava uma coisa, mas não é bem assim. E Jesus falou, meu Deus, sabe, eu imagino Jesus falando, meu eu da minha vida. Sabe, irmãos, reprograme-se. A gente precisa mudar. A Bíblia diz, lance as vossas ansiedades aos pés do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Moisés viveu na maior ciência da época dele, o Egito. Até hoje não explicam as pirâmides do Egito. Só que num determinado momento da vida de Moisés, com 80 anos, a humildade desse homem era tanta. Homem letrado, culto, um rei, um legislador. Ele diz assim no Salmo 90, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para eu alcançar um coração sábio. Uau! 80 anos de idade. E o cara ainda ora, ensina-me, Senhor, a alcançar um coração sábio. Sabe o que ele estava falando? Me ensina, Deus, a tirar os princípios da terra que rege a minha mente e me ajuda a entrar nos princípios dos céus, até que os céus habitem em nosso meio. Aleluia! Agora presta atenção. Lance as vossas ansiedades aos pés do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, você empresário, você funcionário também. Permita-se passar por algumas frustrações.
Lançar as ansiedades aos pés do Senhor é deixar ser frustrado. Perca o governo. Tem coisas que tu está forçando que Deus não quer mais para a tua vida. Nós temos que ter força para se reposicionar. Tem coisas que a gente está insistindo e Deus já falou há muito tempo, para de insistir. Um dia, irmãos, eu abri uma loja de lingerie. Sabe por que eu abri? Nem era para mim. Meu sogro queria vir embora para Santa Catarina, eu falei, não, se meu sogro vir, eu vou fazer um negócio para ele começar já, e ele e a minha sogra trabalhar. Abri. Minha sogra veio, primeiro mês faturamos 10 mil, 8 mil, 7 mil, foi baixando, mas foi indo. Daqui a pouco chegou nos 6 mil ali. Daqui a pouco, uns desgraçados nos deram uma multa, porque tinha 2 mil peças com etiqueta, mas uma caiu etiqueta, deram uma multa para nós. Daqui a pouco outros homens aí deram uma outra multa por causa de uma máquina que estava lá dentro. Falei, misericórdia, tudo besteira. Senhor, não dá, Senhor. Eu não posso estar trabalhando, porque se eu estiver atendendo, ninguém compra, porque era lingerie, moda íntima, que mulher que compra com homem? Imagina eu falando, não, tá bom, tá legal. Não dá, né? Tinha que ser minha sogra, tinha que ser uma outra funcionária. Aí a menina, que era uma baita de uma funcionária, queria ir embora para a terra dela. Né? Aí a sogra queria ir embora, porque o Gelson estava muito tempo sem ela. Ele tinha ficado em Minas, ela ficou alguns meses aqui. Eu falei, pronto, a casa caiu. Eu comecei a ver tudo desmantelar, irmãos. E botava lingerie, botava e não rendia aquele negócio. Mas eu não abri por uma causa nobre. Eu não orei. Eu lembro onde eu estava quando eu orei. Só que por algum motivo, o Senhor bateu o martelo e falou, entrega, deu. Teu tempo aí já passou. Por algum motivo. Sabe o que eu fiz, irmãos? Botei à venda e vendi. Aleluia! Nunca fiquei tão alegre quando eu vendi aquele negócio. Só para puxar o dinheiro de volta. E aí, tá aí agora, frustrado. O empresário que era tão bom, que todo mundo falava, não conseguiu fazer uma lojinha dar certo. Não tinha uma loja de lingerie no centro, praticamente. E não deu certo. O que eu fiz, irmãos? Fui orar. Senhor, faça a tua vontade. Fim das contas. Acabamos abrindo a loja de cosméticos quando o sogro veio, que eu nem sei de onde veio a ideia, veio acho que mais dele do que de mim. Ele está lá com a loja da Sul, a Vitória está lá com ele, a minha sogra está cuidando lá da casa, estamos conseguindo ajudar ela um pouco com custo financeiro. E tudo, irmãos, mudou, mas está bem estruturado. Porque tem momentos da vida que tu tem que largar algumas coisas e seguir. Amém? Não tenha medo de dar um passo para trás. Às vezes é um impulso para tu pular mais longe. Quando abriu a liberalidade da loja para mim, eu comecei a me preparar para o ministério. Que eu não precisava mais estar lá focado na Radassa. O nome da loja era Radassa. Então tem momentos que você tem que dar um passo para trás. Tu não pode insistir naquilo que Deus não está mais colocando as mãos. Deixa eu te falar uma coisa. O teu ofício não define quem tu é. Por que vocês estão rindo, gente? Meu Deus. Não, era o nome bíblico, gente. A mulher que agradou o rei. Tem a ver com lingerie. Agradar o rei tem a ver com lingerie. Aleluia. Agora deixa eu falar com vocês o negócio. Vamos voltar para lá. A Radassa deu errado, amém? Passou. Glória a Deus, passou. Glória a Deus. Aí, irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, volta. Simplesmente, às vezes é tempo de mudança, Deus quer te dar outro rumo. Só que a gente insiste, irmãos, não, porque Deus não me abençoa, porque as coisas não dão certo. E Deus já está falando lá, vem para cá, filho, vem para cá, solta. Quanto mais a gente demora para entender, mais a gente demora para... Teve um dia que eu trabalhava na Insetinfo, meu ex-sócio, um cara demais, era meu patrão, na época. Eu fui pedir a conta, não, já deu meu tempo aqui, não quero mais trabalhar com computador. Recebi uma proposta lá na Claro, do Shopping Neumarkt, eu vou para lá. Pedi a conta, ele, não, cara, fica aí. Eu falei, não, já deu. Primeiro dia que eu fui trabalhar na Claro, eu pedi licença, pedi minha demissão, voltei lá na loja e falei, cara, me contrata de volta, pelo amor de Deus. Eu não quero receber celular na minha cara. Ah, então fechou. Voltei, irmãos. E se eu fosse orgulhoso? Não, eu saí, agora eu tenho que manter a posição. Não, irmãos. Tem coisa que é bom.
Eu nunca vi uma coisa tão boa quanto a Camila ir para a praia, atrás de um emprego que eu falei que não era para ela ir. Irmãos, aquilo mudou a vida dela. Eu falei assim, olha, eu acho que tu não devia ir. Não, mas é de Deus, pastor, é a revolução. Sabe, eu até me vejo numa Kombi que nem hippie, o Lucas atendendo no restaurante, nós dormindo lá vendo o mar. Foi dormir quase debaixo da ponte, irmãos. E dentro de um Gol ainda, ou um Uno, não lembro o que era. Não era nada. Pior ainda, gente. No Uno tem vantagem ainda, né? Ele serve para dormir dentro, ele não entra água, né? Glória a Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Ela foi, só que foi bênção. Uma vez o Lucas, o marido dessa mulher aí, da mesma Camila, ele chegou e falou assim, não, pastor, eu vou tentar na energia solar. Eu falei, tu é cozinheiro, tu não é técnico de energia solar. Esse negócio acendeu porque o Bolsonaro tirou o imposto, sai daí, volta para a cozinha. Aí, não, pastor, porque eu tenho que ir tal, engravatadinho, cansei dessa vida de mão de obra. Ele levou tanto pau, irmãos, tanto pau, que ele voltou, pelo amor de Deus, me dá um arroz para eu cozinhar. Voltou para o mesmo lugar, mas agora está feliz da vida. Tem coisa que Deus permite a gente passar para mudar aqui, ó. Às vezes a gente não valoriza. E eu sei o que o Lucas passou, porque eu passei isso nas 7 Info. Eu saí achando que eu ia abafar. Quando eu vi a miséria que eu tinha me tornado, eu voltei correndo. E aí eu vi como era bom vender computador, como era bom vender videogame, como era bom vender aquelas coisas, tudo que tinha lá. Amém? Então tem hora que você tem que se reposicionar, seja humilde. A soberba procede à ruína. A humildade precede o sucesso. Se você ter que entregar algo, que nem a Monique entregou, não que ela entregou, mas ela deu um tempo na M para focar em outra coisa, que a M é o nome da empresa dela, não é fracasso, é reposicionamento. Por quê? Porque o que existe não é uma empresa, o que existe é você. Amém? Ninguém pode tirar da Monique a experiência que ela adquiriu nesses últimos anos, mesmo no meio do sofrimento. Nós temos que entender o que Deus está fazendo. Tem pessoas que Deus está querendo que feche a empresa. Irmãos, quando Deus falar para fechar, fecha. Amém? Se um dia Deus falar para mim assim, ó, sai da igreja. Um dia o Senhor falou para mim, aprenda a ser presidente. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu não consigo, eu sou executor. Eu tenho que botar a mão na massa, eu tenho que montar o palco, eu tenho que arrumar o banheiro que está com o negócio da mulher lá, tudo parado ainda. Eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que, sei lá, eu tenho que arrumar, eu tenho que mexer na mesa, eu tenho que instalar o som, porque eu sou executor. E o Senhor falou, tem gente que quer fazer isso, senta numa mesa e dá direção. E numa primícia, irmão, que não foi desse ano, foi do ano passado, a primícia lá na garagem, eu estava de joelho no chão estudando 1 João. Primícia inteira eu estudei só sobre 1 João. E o Senhor falou, se tu não ser presidente, eu te arranco da igreja. Eu lembro que eu cheguei para o Daniel e eu falei, Daniel, o Senhor falou para mim que se eu não for presidente, Ele me arranca da igreja. Tu lembra disso, Dani? Chegou a hora, eu preciso ser, me ajuda. Fica tu como executor que eu fico mais tranquilo. Mas eu precisei sair. Porque quando Deus manda tu se movimentar, se movimenta. Porque se tu não se movimentar, Ele te arranca. Amém? Temos que ter discernimento o que Deus está mandando. Ele quer que a gente cresça, Ele não vai deixar parar. Sabe por quê? Porque um dia eu dobrei o meu joelho e eu falei, Senhor, eu quero ser o maior possível nessa terra. Me levanta para eu fazer a tua vontade. Então Ele não vai deixar tu parar. Tem pessoas que sentam do meu lado aqui, pastor, eu quero ser tocado por ti, pastor. Eu quero ser direcionado, eu quero ser ajudado. Aí eu começo a tocar, fica tudo desesperado. Ai, para, não, assim não dá. Não é bem assim. O pastor não devia ter falado assim. É doído, irmãos. E Deus faz igualzinho, eu aprendi com Ele, amém? Eu lembro quando eu dobrei o joelho, eu falei assim, ó, pai, eu quero ter dinheiro para poder dar voz para quem não tem. Eu vou fazer isso, só que tu vai sofrer. Teve um dia que eu fui num culto, Judá Bertelli é muito doido, irmãos, é um profeta muito doido. Se vocês verem algum dia ele por aí, vai no culto dele, eu abençoo. Aí o Judá Bertelli lá pregando, daqui a pouco chega um negão, não era o Judá Bertelli, era outro. E ele falou assim, ó, Deus está dizendo que tu vai abrir picada, Ele vai fazer tu crescer mais rápido do que todo mundo. E pá, dando soco na minha costela. Eu não sabia se eu recebia a palavra ou se eu gemia, ficava, e ele batendo aqui, ó. Falei, por que ele não pega o Roberto para bater? Se bater no Roberto não vai doer tanto. É que nem o Dani, quando eu bato nas costas do Dani, irmãos, não faz assim, ó, faz assim, ó, volta para mim, que é tão duro o negócio.
Na Camila é tão bom, eu bato é molinho, assim, no Dani é uma pedra. Dói. Não, mulher tem que ser molinho. Se mulher for dura, é esquisito, né? É esquisito. Tem que ter ali. Amém? Agora sim, o que a gente tem que entender, irmãos, que eu já nem sei mais o que eu estou falando. Empolguei aqui. Vamos embora, né? Temos que avançar, amém? Agora deixa eu falar uma coisa para ti. Ganhar dinheiro, que eu estava falando que eu precisei me tornar presidente. Quando Deus manda, a gente tem que ir, amém? Agora, ganhar dinheiro, presta atenção agora. Vamos voltar. Ganhar dinheiro também é uma ciência. Ganhar dinheiro é uma ciência. Provérbios 3:20. Pelo seu conhecimento se fendem os abismos e as nuvens destilam orvalho. Os sábios entesouram o conhecimento. Irmãos, as pessoas que enriquecem estão estudando o tempo todo. O tempo todo estão buscando. O tempo todo estão observando. Não é o próximo livro que tu vai ler. É você treinar o discernimento, o conhecimento. O tempo todo está buscando. Eu aprendi isso, irmãos. O tempo todo eu estou observando. Cada pessoa que está falando, eu estou olhando o que está falando. E rapidamente eu tento pegar o que é bom e usar. Falando nisso, os meninos hoje da câmera, o Jackson veio hoje, pensei que nem ia vir, pois ele tem que ensinar vocês uns negócios ali, viu, Jackson? Tá abençoado lá, o Moisés, o Gui, o Alan. Não esquece, hein? Vocês cobram o Jackson ali, para arrumar o foco da câmera. Tudo que eu pego, que eu ouço alguém falar que é bom, a gente tem que pegar, irmãos, e fazer. Amém? Observa, cresce. Cresce. Tem muitas pessoas que ficam dentro da caixa e não avança. Empreender, prosperar, é conhecer o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. Isso nunca para. Então, ganhar dinheiro é uma ciência. Por exemplo, tem pessoas que não sabem nem princípio de marketing. Ela fala assim, eu vou ser empreendedor. Nem o Lucas. Desculpa, não queria ter falado o nome. Não, eu vou ser um empreendedor. Não sabia nem fazer um depósito na Via Cred, irmãos. Ele não sabia apertar os botões. Falei, como vai ser um empreendedor, meu Deus do céu? Ele, não, você é empreendedor. Eu falei, eu acredito nisso, mas Deus vai te moldar. Porque, irmãos, ganhar dinheiro é uma ciência. Nós temos que entender o empreendimento. Amém? Não basta querer. Querer todo mundo quer. Tem que ver quando chegar aquele papo assim, tu é patrão, né? Patrão ganha dinheiro, miserável, não sabe quantas 40 horas seguidas eu trabalhei. O Daniel e eu ficava na Cyberplay. Teve uma vez, irmão, que a gente parecia dois drogados, com todo respeito ao drogado, que não tem respeito, fazer o que a droga é ruim, mas estava lá, eu e ele, quase bêbado, a gente já ficava assim, boiando, 40 horas, a gente passou 2 dias, né, Dani? À base de energético, tomando aquele Nitrix, aquela coisa horrível, não tinha dinheiro para Red Bull, ficava com aquele lá, mais ou menos, mas serviu, só Deus sabe o que nós passamos lá dentro. Irmãos, tinha gente que falava assim, para o pastor é fácil, a Maria mora junto com ele. Ô terror da minha vida. Mas quanto sofrimento para essa Maria vir morar atrás da nossa casa, gente. Construa o teu futuro, amém? É muito fácil você falar, mas esse negócio de, patrão não trabalha, vai ser patrão para tu ver. Ter que cobrir os funcionários. Vai ser patrão para tu ver, tu não dorme, porque o funcionário ele já tem uma direção. Eu sempre digo, eu amo ser mandado, irmãos. Parece mentira o que eu estou falando, né? Porque eu sou presidente, mas eu amo ser mandado. A maior dificuldade é que eu tenho que parar para dar ordem. Eu acho isso terrível. Porque é eu que tenho que ceder, eu que sou a fonte. Eu amo quando eu estou com o meu pastor, o Wander vai ver quando for lá. Eu ando com o meu pastor e falo, pode mandar, bispo, eu faço. Eu não preciso pensar, quem pensa é ele. É bom ser mandado. Mas é lógico que o Senhor vai nos amadurecendo para empreender também. Agora, não vem dizer que empreendimento é mais fácil, não é. Tu deita a cabeça no travesseiro sabendo que uma escolha errada tua amanhã pode acabar com tudo. Agora, é uma ciência. Temos que entender sobre marketing, lei da probabilidade. Lei da probabilidade, nós temos que entender, quanto maior o fluxo de pessoas na frente de um comércio, maior a probabilidade de venda. Tem pessoas que não entendem isso e querem empreender. Quanto menos competitividade tiver no produto que tu oferece, maior a probabilidade de venda. Lei do fluxo de pessoas, lei das vendas, saber vender o peixe.
Tem gente que trabalha muito bem, irmãos, mas não tem a graça de vender. O Jonathan tem, irmãos. O Jonathan, ele pega um saco vazio e vende. Ele fala, eu vou te fazer a entrega daqui a um ano. E vende. O Jonathan, ele faz as alianças, ele vende. Ele vem um ar-condicionado da mão, ele já vende e tal, e acontece. Ele é o cara das alianças. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. E o pastor vai indo atrás junto com ele. O Jonathan é o cara que vai na frente. Eu não. Eu sou focado. Eu me dá o negócio que eu quero estruturar. Eu quero cuidar da fazenda, eu quero estruturar, fazer o agrotóxico ser o correto, a semente ser a correta, e se vier um lobo aqui, eu chuto o lobo. Mas o Jonathan, ele está lá, sabe, o Jonathan tem 10 pescadores, ele está lá conversando e vendo os peixes assim, para ver já qual que pode pegar. É diferente, ele sabe vender, eu não sei. Se dependesse de mim, uma vez eu fui vendedor externo, 1 semana, irmãos, bastou para eu pedir a conta. Não vendi nem vento para mosquito. Eu não conseguia nem fazer os mosquitos querendo andar comigo. Eu não funcionava, eu não funciono para venda externa. Eu funciono para venda interna. Vem uma pessoa com uma demanda, eu quero tal coisa, eu sei lidar. Mas para ir vender eu não sei. Amém? E aí Deus agora está me trazendo graça apostólica para fazer alianças. Eu tenho muita dificuldade, mas eu faço. Por exemplo, com o Tiago da Aba, pastor Leonardo da Koinonia, eu vou fazendo alianças. E essas alianças vão nos gerando frutos e bênçãos. Só que eu tenho muita dificuldade de ir fazer aliança. Mas eu vou, porque eu sei que eu tenho que ir como apóstolo. Amém? Então, temos que entender que empreender tem isso também, leis da visibilidade. A pessoa tem um baita de um produto, mas ninguém vê. Ninguém vê. O que adianta? Tu pode ser o melhor dos melhores, se ninguém te vê. Né, eu sempre digo, para a Sueli eu sempre falava assim, amor, vai lá e dê umas unhas de presente, procura uma blogueira, faz alguma coisa assim, segue as pessoas no Instagram para elas verem que tu seguiu e voltar a seguir você. A Sueli começou em Blumenau assim, seguia 20 pessoas por dia, e essas pessoas seguiam de volta, aí começaram a ver o serviço dela. Ah, mas isso não dá certo. Tá bom, mas deu com a gente, amém? O pessoal do Instagram pira comigo, fica, não, tu vai acabar com o teu algoritmo. Eu falei, tá, mas deu certo, pelo menos uma vez. Irmãos, visibilidade, conhecimento do produto. Tem pessoas que não falam daquilo que carrega. Tem pessoas que não vendem, irmãos. Não fala. Tem que falar daquilo que tu carrega. O Academy que eu falei hoje, eu falo para quem está comigo, eu falo, tem que falar. Fala o que tu carrega, fala o que tem na tua igreja, fala o que tem na tua empresa, fala o que tem na empresa do Antônio, do Vander, fala o que tem lá na empresa do Jonathan, fala o que o Jackson faz, o que a Monique faz, o que o Arnaldo vende. Vocês têm que falar. Quanto mais tu fala, mais tu carrega. Então, entenda, eu só estou querendo jogar sementes para você ver que também ganhar dinheiro está ligado com ciência. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que acham que tudo é sobrenatural, Deus vai mandar. Não, irmãos. Ele derruba o gigante, mas quem ataca a pedra é você. É uma mistura de céu e terra. Te posiciona. Te posiciona. E Deus vai fazer. Amém? Agora, estou quase acabando. Eu falei sobre ganhar. Amém? E eu falei sobre dar. Agora, tem as pessoas que não sabem guardar. Esse é um problema para muitos. A Bíblia diz que se você não for fiel no pouco, Deus não te colocará no muito. E até o que tu tem lhe será tirado. Isso está ligado, irmãos. Eu não cuido do meu carro, eu não lavo o meu carro. Deu um barulhinho no meu Voyage. Eu não arrumo. O vidro ficou um pouco bambo, eu deixo bambo. Daqui a pouco o para-choque já está amarrado. Daqui a pouco o garagista fala, olha, por misericórdia da tua vida, eu compro o teu carro. Se tu não cuida do que tu tem, irmãos, pode pegar minha CR-V ali. É um carro 2009, só que está cuidado. Óleo está trocado, os pneus estão cuidados, mecânica está em dia, não tem barulho em suspensão. Se tu não cuida do que está na tua mão, tu vai perder. Se tu não cuida da tua casa, tu vai perder. Em vez de tu multiplicar, tu perde. Se dá um problema na trave elétrica do teu carro, como tem gente aqui dentro que tem, e tu não mandar arrumar, tu vai daqui a pouco dar outro problema, que daí já não vai mais ser R$100, é 300. E vai. E daqui a pouco tu não consegue mais.
Ah, dei uma arranhadinha no carro, nunca manda arrumar. Daqui a pouco já está com outra arranhada, com outro amassado. O Roberto cutucou a Maia, eu não quero... Tá brincando. E aí, irmãos, se tu não cuida do que tu tem, Deus tira. Por isso que eu falo pra galera aqui, cada ministério aqui dentro, cuida do que tem, irmãos. Cuida do que vocês têm, cuida da mesa de som. Eu falo pra galera, cuida da câmera, limpa esse data show, limpa a câmera. Cuida cuida do que tem, que senão ativa um fator espiritual de autodestruição. E ao invés de você romper na vida, você atola. Cuida das tuas contas. Se você não pagar uma conta em dia, tu pagar um dia depois, tu já paga 5, 10 reais de multa. Ah, mas é tão pouco, mas soma isso vezes 10. E agora tu vai ver algo que tu não pôde comprar no teu ano, e tu não sabe de onde saiu o dinheiro. É dessa conta que tu não pagou em dia. Ser fiel no pouco, e Deus te colocará no muito. Por isso que um dos principais conselhos que eu dou é, pega tudo que vem na tua mão e faça bem feito, com o melhor que tu pode, até que Deus te dê mais alguma coisa para cuidar. Essa era a unção que José carregava. Agora vamos para frente. Não gaste mais do que você ganha. Tenha um orçamento equilibrado. Faça planejamento. Pega lá um caderninho, bota aqui, ó, bota teu valor de salário lá, 2.000, 1.500, 3.000. Entrada, saída. Tu sabe que a tua saída não pode dar maior que a tua entrada. Come arroz com ovo. Tudo bem que o ovo está caro, né? Mas come arroz com ovo, que eu acho que ainda está mais barato que o frango. Se não, come arroz com frango. Só não come com mortadela, amém? Mortadela não é bom, faz mal. Mas faça o possível. Ou fala com o teu pastor, ele te ajuda, ele compra carne para ti. Mas não gasta mais do que tu tem, por favor. Não fique sem comer. Busque em Deus, dobra o teu joelho. A biografia de Charles Finney fala que no orfanato ele tinha 2.000 órfãos. Eles arrumavam todas as mesas, enorme, e não tinha comida para comer. E eles falavam, Charles, mas não vai ter. Senta todo mundo e vamos orar. Senhor, obrigado pelo pão, porque eu sei que o Senhor está provendo. Incontáveis vezes, quando aconteceu isso, batia pessoas na porta com leite e pão para todas as crianças. Está lá registrado na Inglaterra, pode lá ver. Acredite no Senhor. Mas não gaste mais do que tu tem. Tu não pode gastar o que tu não tem. Porque daí tu ativa a falta de planejamento. Faça um planejamento. Jesus falou, não medireis a torre antes de construir. Antes de ires para a guerra, tu não verás se tu tens mais soldado que o teu inimigo. Jesus falou, planeje. Sabe o que ele estava falando para os nossos dias? Não vá no mercado sem uma lista de compra, amém? Porque tu vai ver o negócio em 10 vezes sem juros e tu vai ficar tentado para comprar. Tu vai ver uma promoção de um café que tu não precisa comprar, de uma garrafa que tu não precisa comprar, de um macarrão que tu não precisa comprar, porque já estava certinho, tu já tinha macarrão, não, mas esse aqui está mais barato hoje. Vá com planejamento. Observe isso. Amém? Sai da tua casa organizado. Não, eu vou lá comprar o que eu tenho que comprar. Amém? Outra coisa. O que a Bíblia diz? Não seja fiador. Só seja fiador se tu estiver disposto a pagar e perdoar. Pastor, eu quero ser fiador. Então seja. Mas tu tem que ter dinheiro para pagar. E tu tem que olhar para a pessoa e falar assim, ó, se tu não pagar eu te perdoo. Eu não fico bravo contigo. A Bíblia diz que se tu não for para ser assim, tu é amaldiçoado se tu for fiador. Amém? Então é melhor não ser. Amém? Então é melhor não ser. Outra coisa, Deuteronômio 14, aquele que pega emprestado é cauda e não cabeça, do estrangeiro. Não faça dívidas. Não pegue emprestado. Não faça financiamentos. Ah, pastor, mas é loucura, é a Bíblia que está falando. Sabe por que são os bancos que mandam no Brasil? Porque 90% ou 70% dos brasileiros financiam tudo. Não guardam dinheiro para comprar, financiam. E isso empodera os bancos. Nós devemos estar estudando como aplicar em ações, bolsa de valores. Mas nós não nos preocupamos com isso. Nós fizemos financiamentos e damos dinheiro para banqueiros. Eles mandam no Brasil. Porque nós somos cauda e não cabeça.
A Bíblia diz que toda vez que tu faz em 10 vezes no cartão, tu acessou a riqueza de alguém. Tu é cauda, não cabeça. Tu ainda faz parte do corpo, mas tu não governa. Pastor, uma pessoa que tem dívida pode ir para o céu? Pode, só que ela não reina. Arrebatado eu não acredito que seja. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai arrebatar aqueles que o esperam e que o temem. E Ele falou, não pegue emprestado. Não pegue. É bíblico, irmãos. Eu sei que isso é muito sério. Eu apanho muito por causa disso. Tem pessoas que deixaram de andar comigo por causa disso. Só que se tu depender do crédito, não depende do Senhor. A maior queda das pessoas que eu vejo é cartão de crédito. O cartão de crédito é uma espécie de um vinho que ele embebeda a pessoa. E a pessoa fica embevecida e ela vai gastando. E quando vê, ela não dá conta de pagar. Porque ela compra as coisas achando que está saindo no lucro. Mas ela não percebe que ela vai precisar de mais coisas nos próximos 10 meses. E ela começa a se amarrar. E ela começa a se destruir. Dependa do Senhor e não do crédito. Eu estou falando o que a Bíblia diz, amém? Está lá em Deuteronômio 14. Não fiquem bravos comigo. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Pode ler você e buscar você. Outra coisa, poupe. A Bíblia diz, poupe para ti, para os teus filhos e para os teus netos, em Provérbios. Poupança é de Deus. José ensinou a guardar 1/5 da tua renda, 20%. Eu sempre digo, quem guarda 20% por mês para não usar, em poucos anos estará rico. Porque dinheiro faz dinheiro. E falta de dinheiro faz falta de dinheiro. Quanto mais dívida tu tem, mais juros tu paga. Quanto mais dinheiro tu tem, mais barganha tu faz. Dinheiro faz dinheiro, alcance esse lugar. Se posicione, eu conheço homens no buraco, irmãos. Eu conheço homens que ficaram pobres, talvez até menos do que rato, porque rato tinha o que comer. Só que se posicionaram nas palavras e falaram, eu vou viver isso aqui, e viveram, e estão muito bem de vida. Porque Deus ajuda quem se posiciona. Se você decidir guardar 20%, Ele vai te ajudar. Em poucos meses, ou talvez em poucos anos, em 2 anos no máximo, tu guardando 20% do teu salário, tu vai ter um banco para poder pegar. Tu vai querer comprar um iPhone, pega lá de ti, 5 mil, compra o iPhone, devolve 10 vezes de 500, e mais os 20%. Pronto, tu tens o teu próprio banco na tua própria conta. E deixa lá aplicado que vai ficar rendendo alguma coisa. E se tu tiver capacidade, estude em como investir e invista. Isso é ser cabeça no reino de Deus. Tudo que eu falei foi ganhe o máximo. Guarde o máximo, cuide o máximo do que tu tem, mas dê o máximo. Saiba ganhar. Pastor, eu não sirvo para ser empreendedor, eu não consigo fluir. O Jonathan é um empreendedor nato, mas tem pessoas que não conseguem, irmãos. É muita pressão, espana. Vai trabalhar com alguém. Sai dessa ideia de, eu tenho que ser patrão. Não, cara, tu está trabalhando para alguém para ganhar o teu dinheiro, não importa se tu é patrão ou não. Isso não muda nada. Agora, se tu tem chamado, vai, empreenda. Não tenha medo de trabalhar com alguém. Abençoe a pessoa. Seja uma bênção e ganhe a vida daquela pessoa que tu está trabalhando. Sirva ela. Um dia o Daniel chegou para mim e falou, cara, eu quero trabalhar contigo. E eu falei, por quê? Eu quero te servir para tu ter tempo na igreja. Eu nunca esqueço desse dia. Ele falou, eu vou aprender tudo que tem que fazer na Lan House e na gráfica para que tu tenha tempo. E assim foi. Hoje, o Nicolas tem o mesmo coração. Ele tem dito para o Daniel, Daniel, eu quero aprender tudo aqui na Zion para que tu tenha tempo na igreja. O mesmo coração que ele teve comigo, ele gerou no Nicolas. Agora entenda uma coisa, ganhe o máximo, guarde o máximo e dê o máximo. Amém? Eu tenho uma lista de 50 conselhos básicos, que é tudo que eu falei mais um pouco, sobre ordem de prosperidade bíblica. Quem quiser, peça para a Dai está lá no Kids, ela vai mandar o PDF para você poder ler, amém? É uma folha com 50 conselhos, e está basicamente tudo que eu falei, mais um pouco de forma bem sintetizada, para que você guarde no seu coração. Amém? Você foi abençoado? Então coloca-se de pé em nome de Jesus. Espero que esse ensino venha frutificar na tua vida, venha te ajudar a ver. Pastor, mas é tão confuso, irmãos.
tem muitas raízes no teu coração que tem que ser quebrada. São coisas hereditárias que te movem a ser miserável. Mas Deus quer quebrar isso em nome de Jesus. Veja os fundamentos da palavra e viva cada fundamento. Cada fundamento. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Aliás, vem aqui para frente. Queria chamar todos aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida financeira. Vem todo mundo aqui. Eu peço que os ministros fiquem atrás aqui, quem tem certeza que já está sendo bênção financeira. Senão vem para frente também. Vamos lá, vamos entrando aí. Quem tem o senso, Vitória, pode orar pelo pessoal, tem autoridade. Camila, Wander, Jonathan também. Feche os olhos, estenda as mãos. Quero orar pela tua vida hoje. Oh Senhor, todos que estão aqui na frente, muitos aqui já estão destravados, Senhor. Mas eu quero tocar, Senhor, no coração de cada um, na mente de cada um. Venha, Senhor Deus, quebrar tudo aquilo que possa impedi-los de fluir, de frutificar de forma extraordinária, Senhor. Venha romper com as cadeias, venha romper com as faltas de entendimento, venha romper com cada parte da mente, Senhor Deus, que não consegue compreender a Tua glória. Venha romper, Senhor Deus, para que fluam nas Tuas riquezas, para que fluam, Senhor Deus, para que possam fazer, Senhor, toda boa obra, possam fazer, Senhor Deus, e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Nós liberamos a graça financeira, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui. Nós pedimos que Tu venha romper. Rompa, Senhor Deus, com a forma de ser cauda. Rompa, Senhor Deus, com a ideia de não governar as riquezas. A Tua palavra diz que é posicionamento. Então nós liberamos agora uma palavra: posicione-se, venha para fora, que o reinado financeiro comece, que a remissão financeira comece. Ser rico, ser próspero é posicionamento, é construção, é fluir naquilo que diz a Tua palavra, pois aquele que ouve, aquele que guarda e aquele que cumpre o que Tu ordenou será próspero. Nós declaramos que caia as maldições, derrame o Teu sangue, Jesus, sobre cada um que está aqui. Venha romper com a ação dos demônios e venha alinhar a vida financeira, a ponto de serem doutores, empreendedores, grandes homens cheios de dinheiro, para poder abençoar e financiar a Tua obra, Pai. Nós os abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Agora pode voltar ao seu lugar. Pode. Amém. A Dai vai mandar o PDF no grupo. Ganhe o máximo que puder. Dê o máximo que puder. Vamos ofertar? Amém? Vamos ofertar nesse solo. Coloca lá o Pix da oferta. Se você acredita nessa palavra, quero te pedir para fazer algo hoje. Na oferta, aqueles que dizimam, né? Mas na oferta, libere uma oferta. Se você não tem muito, dê R$1. Mas dê alguma coisa ao Senhor. Ou faça um propósito com Ele agora. Mas eu quero que quando você ofertar, você bote um nome. Você fala: Senhor, eu estou ofertando para Tu romper essa vida na minha área. Perdão, essa área na minha vida. Essa vida na minha área também. Essa área na minha vida. Então feche os olhos e pense em algo bem específico. Bem específico. Há uma prosperidade financeira aqui, uma prosperidade de destravamento, que vai te levar à abundância financeira. Vamos semear nesse solo. Então feche os olhos, coloque agora diante do Senhor. Nós abençoamos, Senhor, cada oferta. Nós abençoamos cada ofertante. Que a Tua glória, a Tua graça revista-os agora, Senhor. Que a Tua glória, a Tua graça revista-os agora. E que essa oferta direcionada venha romper a vida. Em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar.
Glória a Deus. Irmãos, Deus os abençoe. Sexta vai ter famintos, né, Júnior? Sexta vai ter famintos para a juventude, amém? Os papai, né, e os que são mais velhos, ou os que estão cansados também, né? Que estarão em casa, sejam abençoados. Essa semana agora vocês não me verão mais, provavelmente. Isso, amanhã tem GU. No domingo de manhã estejam orando por nós, nós iremos viajar, amém? São 20 horas de viagem. Ore para que vá tudo bem, que essa viagem seja uma bênção sobre as nossas vidas. Quero dizer que eu amo cada um aqui da igreja. Estejam firmes, busquem em Deus, irmãos, a liderarem algo. Aqueles que servem a Deus, Deus rasga os céus. Pegue um turno de oração com alguém, venha ser líder, vamos fechar as 24 horas, amém? Seja líder de algo aqui dentro dessa casa, tu tens capacidade, vamos servir a Deus. Deus te abençoe, resplandeça o rosto sobre a tua vida e te dê força para triunfar em meio à miséria, para que tu seja um feixe de luz, de prosperidade, em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor e um brado de vitória. Não esqueça que tem Coa Café, hein? Deus abençoe em nome